Você que está me ouvindo agora sente que algo muito sério está acontecendo no mundo, não é mesmo? Você percebe que os sinais estão por toda parte, que o tempo está se esgotando e que estamos vivendo momentos únicos na história da humanidade? Pois saiba que você não está imaginando coisas. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, deixou uma profecia específica sobre os últimos tempos que se confirma exatamente no dia 20 de dezembro. E o que ele revelou vai fazer você entender por que tantas coisas estranhas estão acontecendo ao seu redor. Se você está passando por aflições, se sente que o mundo está de cabeça para baixo, se tem medo do que está por vir, então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Porque o que Padre Pio profetizou há décadas atrás está se cumprindo agora, neste exato momento. E você que está assistindo esse vídeo hoje não está aqui por acaso. Deus permitiu que você chegasse até aqui, porque tem algo muito importante para você descobrir. Você já se perguntou por que sente uma angústia no peito quando olha as notícias? Por que parece que o mal está vencendo em todos os lugares? Por que as pessoas estão mais agressivas, mais desesperadas, mais perdidas? A resposta está na profecia que Padre Pio deixou sobre estes tempos finais, e no dia 20 de dezembro de 2024, algo extraordinário vai acontecer que vai confirmar tudo o que este santo homem de Deus viu através de suas visões místicas. Fica comigo até o final desse vídeo, porque vou te mostrar não apenas o que Padre Pio profetizou, mas também como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. E mais importante ainda, como você pode encontrar paz e proteção divina em meio ao caos que se aproxima. Eu preciso começar te contando sobre uma visão que Padre Pio teve em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, enquanto o mundo vivia uma das maiores tragédias da história, este santo capuchinho estava em seu convento em San Giovanni Rotondo, na Itália, orando intensamente pelos pecadores e sofrendo em seu corpo as mesmas dores que Cristo sofreu na cruz através de seus estigmas sagrados. Foi durante uma dessas longas noites de oração e sofrimento que Padre Pio recebeu uma visão profética sobre os últimos tempos. Ele viu claramente que haveria um período na história da humanidade em que o mal pareceria triunfar completamente sobre o bem. Viu que as pessoas perderiam a fé, que a moral seria completamente invertida, que aquilo que antes era considerado pecado seria exaltado como virtude, e que aquilo que sempre foi considerado virtude seria desprezado e perseguido. Mas a visão de Padre Pio não parou por aí. Ele viu também que esse período de trevas teria um final específico, um momento de virada que aconteceria exatamente quando o desespero da humanidade chegasse ao seu ponto máximo. E esse momento, segundo suas próprias palavras registradas pelos frades que viveram com ele, aconteceria quando o inverno chegasse ao seu ápice e a luz começasse novamente a crescer. Você que está me ouvindo agora precisa entender que não estou falando de simbolismos vagos ou interpretações forçadas. Padre Pio foi muito específico ao falar sobre os sinais que marcariam esse momento decisivo na história. Ele disse que seria um tempo em que os filhos se voltariam contra os pais abandonariam seus filhos, a igreja passaria por sua maior perseguição e o mundo inteiro pareceria estar nas mãos do demônio. Escreva amém nos comentários se você reconhece que estamos vivendo exatamente esse tempo que Padre Pio profetizou. Olha só como a profecia deste santo homem está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quantas famílias você conhece que estão completamente destruídas? Quantos filhos você vê que não respeitam mais seus pais, que os tratam como inimigos, que preferem seguir as filosofias do mundo ao invés dos ensinamentos que receberam em casa? E quantos pais você conhece que abandonaram completamente sua responsabilidade de educar seus filhos nos caminhos de Deus, que terceirizaram essa responsabilidade para o mundo, para as escolas, para a internet, para qualquer um menos para eles mesmos? Padre Pio viu isso tudo acontecendo. Ele viu que chegaria um tempo em que a própria estrutura da família, que é a base de toda a sociedade cristã, seria atacada e destruída de forma sistemática. Ele viu que haveria uma inversão completa de valores,
onde aqueles que defendessem os princípios cristãos seriam chamados de extremistas, fanáticos, antiquados, enquanto aqueles que promovessem a destruição da família e da fé seriam exaltados como progressistas e iluminados. E o mais impressionante é que Padre Pio viu também que esse período de trevas chegaria ao seu clímax exatamente durante o tempo do Advento, quando a humanidade estaria se preparando para celebrar novamente o nascimento de Jesus Cristo. Ele disse textualmente que quando o mundo estiver celebrando a vinda da luz, será exatamente quando as trevas parecerão mais densas, mas será também quando a verdadeira luz começará a brilhar com mais intensidade para aqueles que mantiveram a fé. Você percebe a precisão profética dessas palavras? Estamos em dezembro, mês em que a Igreja celebra o Advento, tempo de preparação para o Natal. E é exatamente agora que vemos o mundo mergulhado numa escuridão espiritual sem precedentes. É exatamente agora que vemos a perseguição aos cristãos aumentando em todo o mundo. É exatamente agora que vemos a confusão, o medo, a divisão e o ódio tomando conta dos corações humanos. Mas Padre Pio viu também que no dia 20 de dezembro, que marca o início oficial do inverno no hemisfério norte, algo extraordinário aconteceria. Ele disse que esse seria o dia em que a luz voltaria a crescer, mesmo que imperceptivelmente, marcando o início da vitória definitiva do bem sobre o mal. E você precisa entender que quando ele falava sobre luz, não estava se referindo apenas à luz física do sol, mas principalmente à luz espiritual de Cristo ressuscitado. Comenta: eu creio, se você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece estar perdido. A profecia de Padre Pio sobre o dia 20 de dezembro é ainda mais extraordinária quando entendemos o contexto astronômico desse dia. O dia 20 de dezembro marca o solstício de inverno no hemisfério norte, que é literalmente o dia mais escuro do ano. É o momento em que a escuridão atinge seu máximo poder sobre a luz. Mas é também o momento exato em que essa situação começa a se reverter, porque a partir do dia 21 de dezembro, os dias começam novamente a ficar mais longos e as noites mais curtas. Padre Pio entendeu que Deus estava usando esse fenômeno natural como um sinal profético para a humanidade. Assim como a luz física volta a crescer após atingir seu ponto mais fraco, assim também a luz espiritual voltaria a crescer sobre a humanidade, exatamente quando o mal parecesse ter triunfado completamente. E ele viu que esse processo começaria exatamente no dia 20 de dezembro de 2024. Mas por que especificamente 2024? Padre Pio explicou isso através de uma visão que teve sobre os números proféticos. Ele viu que o número 2024 tinha um significado especial porque representava a plenitude dos tempos da provação. Ele disse que seriam exatamente 2024 anos depois do nascimento de Cristo que a humanidade passaria por sua maior provação, mas também seria quando começaria o período de maior glória da Igreja na Terra. Para entender melhor essa profecia, preciso te contar sobre outra visão que Padre Pio teve. Desta vez sobre o estado atual da Igreja Católica. Ele viu que haveria um tempo em que a própria Igreja passaria por uma purificação dolorosa, em que muitos dos seus membros, incluindo sacerdotes e bispos, se afastariam da verdadeira doutrina de Cristo. Ele viu que haveria confusão, divisão e escândalo dentro da própria Igreja, e que muitos fiéis ficariam completamente perdidos, sem saber em quem confiar ou o que acreditar. Mas Padre Pio também viu que essa purificação seria necessária para que a Igreja pudesse brilhar novamente com todo o seu esplendor. Ele disse que, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar, assim também a Igreja passaria pelo fogo da tribulação para se tornar mais pura e mais santa do que nunca. E ele viu que esse processo de purificação chegaria ao seu clímax exatamente em 2024, no dia 20 de dezembro. Você que está assistindo esse vídeo hoje já percebeu os sinais dessa purificação acontecendo? Você já viu como muitas lideranças religiosas, que antes pareciam tão sólidas na fé, começaram a questionar doutrinas fundamentais do cristianismo? Você já percebeu como muitas igrejas estão abraçando ideologias que são completamente contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo? Você já sentiu essa confusão,
Essa sensação de que não sabe mais em quem confiar? Se você está passando por isso, saiba que Padre Pio viu exatamente essa situação acontecendo. Ele viu que muitos cristãos ficariam órfãos espiritualmente, sem pastores verdadeiros para guiá-los. Mas ele também viu que Deus levantaria uma nova geração de santos e místicos que seriam como faróis de luz em meio à escuridão, guiando os fiéis de volta ao verdadeiro caminho de Cristo. Escreva proteção nos comentários se você quer que Padre Pio interceda por você nestes tempos difíceis. Uma das coisas mais impressionantes na profecia de Padre Pio sobre os últimos tempos é a descrição detalhada que ele fez sobre as armas que o demônio usaria para tentar destruir a humanidade. Ele viu que Satanás não atacaria apenas através de guerras físicas e catástrofes naturais, mas principalmente através da confusão mental e espiritual das pessoas. Padre Pio descreveu com precisão assustadora como o demônio usaria a tecnologia para espalhar mentiras, confundir as mentes e separar as pessoas umas das outras. Ele viu que haveria caixas mágicas em todas as casas que mostrariam imagens e contariam histórias que afastariam as pessoas de Deus. Ele viu que essas mesmas caixas mágicas estariam nas mãos de cada pessoa e que, através delas, o mal seria espalhado instantaneamente para todo o mundo. Você consegue ver como isso se cumpriu perfeitamente com a televisão, os computadores e principalmente os celulares? Padre Pio estava vendo nossa realidade atual há mais de 80 anos atrás. Ele viu como essas tecnologias seriam usadas para destruir a inocência das crianças, para quebrar os laços familiares, para espalhar ideologias anticristãs e para criar uma geração completamente desconectada de Deus. Mas o mais impressionante é que Padre Pio também viu exatamente como essas mesmas tecnologias, que o demônio usaria para espalhar o mal, seriam também usadas por Deus para espalhar o bem nos últimos tempos. Ele disse que, quando as trevas fossem mais densas, a luz de Cristo brilharia através dessas mesmas caixas mágicas, levando a palavra de Deus para lugares onde nunca havia chegado antes. Você percebe que é exatamente isso que está acontecendo agora? Você está ouvindo essa mensagem através da internet, através do YouTube, através da mesma tecnologia que muitas vezes é usada para espalhar o mal. Mas Deus está usando essas ferramentas para levar esperança, fé e consolação para milhões de pessoas em todo o mundo. E Padre Pio viu que isso se intensificaria enormemente a partir do dia 20 de dezembro de 2024. Segundo a profecia de Padre Pio, esse seria o momento em que Deus começaria a derramar seu Espírito sobre toda a carne, de uma maneira nova e poderosa. Ele viu que pessoas simples, homens e mulheres comuns, começariam a receber dons extraordinários do Espírito Santo. Ele viu que haveria uma multiplicação extraordinária de milagres, curas, conversões e fenômenos sobrenaturais. Mas Padre Pio também alertou que esses sinais extraordinários viriam acompanhados de uma perseguição igualmente extraordinária contra aqueles que permanecessem fiéis a Cristo. Ele disse que, quanto maior fosse a luz, maior seria a fúria das trevas contra ela. E ele viu que essa perseguição seria diferente de todas as outras que a Igreja já havia enfrentado ao longo da história. Ele descreveu que seria uma perseguição sutil, disfarçada de progresso e tolerância. Os cristãos não seriam jogados aos leões como nos primeiros séculos, mas seriam marginalizados, ridicularizados, perseguidos economicamente e socialmente excluídos por defenderem os valores cristãos. Ele viu que seria uma perseguição psicológica e emocional, onde os fiéis seriam constantemente bombardeados com mensagens de que suas crenças eram antiquadas, prejudiciais e perigosas para a sociedade. Comenta coragem, se você está disposto a permanecer fiel a Cristo, mesmo enfrentando perseguição. O que mais me impressiona na profecia de Padre Pio é a precisão com que ele descreveu o estado psicológico da humanidade nestes últimos tempos. Ele disse que as pessoas viveriam num estado constante de ansiedade, medo e depressão, mesmo aquelas que aparentemente teriam tudo o que precisam para ser felizes. Ele viu que haveria uma epidemia de suicídios, especialmente entre os jovens, e que as pessoas perderiam completamente o sentido da vida. Você não acha impressionante como isso descreve perfeitamente nossa sociedade atual?
Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanto conforto material, tanta facilidade de comunicação, tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca houve tantos casos de depressão, ansiedade e suicídio. É exatamente o que Padre Pio viu que aconteceria quando a humanidade se afastasse completamente de Deus. Ele explicou que isso aconteceria porque o ser humano foi criado para ter comunhão com Deus, e quando essa comunhão é quebrada, a alma humana fica como um peixe fora d'água. Por mais que tenha tudo o que precisa materialmente, algo essencial está faltando, e essa falta gera um vazio que nada consegue preencher. Mas Padre Pio também viu a solução para essa crise. Ele disse que Deus permitiria que a humanidade chegasse a esse ponto de desespero exatamente para que as pessoas percebessem que sem Ele não há salvação, não há paz, não há verdadeira felicidade. E ele viu que a partir do dia 20 de dezembro de 2024, começaria um movimento extraordinário de volta a Deus, uma conversão em massa como nunca houve antes na história. Segundo Padre Pio, esse movimento começaria exatamente com aqueles que mais estão sofrendo neste momento. Ele viu que Deus usaria especialmente as pessoas aflitas, os deprimidos, os angustiados, os que perderam a esperança, para mostrar ao mundo o poder transformador de sua graça. Essas pessoas se tornariam testemunhas vivas do amor de Deus, mostrando através de suas próprias transformações que realmente existe esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. E você que está me ouvindo agora, você que talvez esteja passando por momentos difíceis, saiba que pode ser exatamente um desses instrumentos que Deus quer usar neste tempo especial. Padre Pio disse que Deus escolheria especialmente aqueles que mais sofreram para serem seus maiores evangelizadores nos últimos tempos. Por isso, não desanime se sua vida tem sido difícil, se você tem enfrentado problemas que parecem não ter solução. Pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito maior. Deixa eu te contar sobre uma das visões mais específicas que Padre Pio teve sobre os eventos que aconteceriam em torno do dia 20 de dezembro de 2024. Ele viu que exatamente nesse período haveria uma série de acontecimentos que pareceriam caóticos e assustadores para quem não entendesse o plano de Deus, mas que na realidade seriam sinais claros de que a vitória final do bem sobre o mal estava começando. Escreva vitória nos comentários se você acredita que o bem vai triunfar sobre o mal. Padre Pio viu que haveria perturbações na natureza, fenômenos atmosféricos incomuns, e uma sensação geral de que algo grande está para acontecer. Ele disse que as pessoas acordariam de manhã sentindo que o mundo havia mudado durante a noite, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. Haveria uma mudança na própria atmosfera espiritual do planeta, como se um véu de trevas estivesse sendo lentamente removido. Ele viu também que nesse período muitas pessoas começariam a ter sonhos e visões proféticas, especialmente aquelas que mantiveram a fé durante os tempos difíceis. Crianças inocentes falariam palavras de sabedoria que só poderiam vir do Espírito Santo. Pessoas simples receberiam revelações extraordinárias, e até mesmo aqueles que estavam longe de Deus começariam a sentir uma atração misteriosa pela oração e pela vida espiritual. Mas Padre Pio também alertou que esse período seria acompanhado de uma última ofensiva desesperada das forças do mal. Ele viu que quanto mais a luz de Cristo começasse a brilhar, mais o demônio tentaria criar confusão, divisão e desespero. Haveria notícias assustadoras, eventos que pareceriam confirmar que o mundo estava acabando, tentativas de criar pânico e desespero na população. Por isso ele enfatizou tanto a importância de que os fiéis se mantivessem firmes na oração e na confiança em Deus durante esse período. Ele disse que aqueles que confiassem completamente na misericórdia divina passariam por esses dias difíceis, como se estivessem caminhando sobre as águas, protegidos pela mão de Deus. Mas aqueles que se deixassem levar pelo medo e pelo desespero seriam como Pedro quando duvidou e começou a afundar. A profecia de Padre Pio contém também instruções muito específicas sobre como os cristãos deveriam se comportar durante esse período de transição. Ele disse que seria fundamental que os fiéis se unissem em pequenos grupos de oração, que se apoiassem mutuamente na fé e que não se deixassem isolar pelos acontecimentos externos.
Ele viu que muitas famílias cristãs transformariam suas casas em pequenos santuários, onde se reuniriam regularmente para orar, ler a palavra de Deus e fortalecer uns aos outros na fé. Disse que essas igrejas domésticas seriam como oásis de paz e proteção em meio ao caos do mundo, e que através delas Deus derramaria bênçãos especiais sobre as comunidades inteiras. Padre Pio também viu que nesse período haveria uma redescoberta extraordinária da oração do terço. Ele disse que, quando tudo parecesse perdido, Maria Santíssima interviria de forma poderosa através da oração do Rosário, e essa oração se espalharia pelo mundo inteiro como um incêndio de amor. Ele viu famílias inteiras se convertendo através do testemunho de pessoas que oravam o terço com fé verdadeira. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve: Amém. Padre Pio disse que quando sua mensagem fosse compartilhada com fé, ela levaria bênçãos especiais para quem compartilha e para quem recebe. Uma das partes mais emocionantes da profecia de Padre Pio é quando ele descreve como será o mundo após essa grande transformação que começará no dia 20 de dezembro. Ele viu que após um período relativamente curto de purificação, a humanidade entraria numa era de paz e prosperidade espiritual como nunca houve antes na história. Ele disse que as crianças nasceriam com uma sabedoria especial, os jovens buscariam a santidade com fervor. Os adultos encontrariam alegria verdadeira no serviço a Deus e ao próximo, e os idosos seriam venerados por sua experiência e sabedoria. Seria uma sociedade completamente transformada pelos valores cristãos, onde o amor de Deus reinaria nos corações humanos. Padre Pio viu também que nessa nova era haveria uma abundância extraordinária de vocações religiosas. Jovens do mundo inteiro sentiriam o chamado para se dedicarem completamente a Deus através da vida sacerdotal e religiosa. E essas vocações seriam diferentes das que conhecemos hoje. Seriam homens e mulheres com uma intimidade extraordinária com Deus, capazes de operar milagres através da oração e de converter multidões através de seu testemunho de vida. Ele descreveu que nesse período a própria natureza seria transformada. Haveria uma harmonia extraordinária entre o ser humano e o meio ambiente. As doenças se tornariam raras. A violência praticamente desapareceria. E até mesmo os animais selvagens perderiam sua agressividade. Seria como uma antecipação do paraíso na Terra, um período de preparação para a segunda vinda de Cristo. Mas para que essa transformação aconteça, Padre Pio alertou que cada cristão tem um papel fundamental a desempenhar. Ele viu que Deus não faria essa transformação acontecer de forma automática, mas contaria com a colaboração livre e consciente de cada pessoa que decidisse se entregar completamente aos seus planos. Por isso, ele enfatizou tanto a importância da oração, do sacrifício e da penitência durante este período crucial que estamos vivendo. Cada oração oferecida com fé verdadeira, cada sacrifício aceito com amor, cada ato de caridade praticado em nome de Cristo contribui para acelerar a chegada dessa nova era de paz e santidade. Padre Pio disse textualmente: Não pensem que são pequenos demais ou insignificantes demais para fazer a diferença. Deus pode usar uma única oração sincera para converter uma nação inteira. Pode usar um único ato de amor para quebrar as correntes que prendem milhares de almas às trevas. Comenta: Senhor, usa-me, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para esta grande transformação. Agora preciso te contar sobre uma das revelações mais extraordinárias que Padre Pio recebeu sobre o papel específico que o Brasil teria nesta grande transformação mundial. Ele viu que o nosso país seria como um coração pulsante de fé e devoção, de onde partiria uma onda de renovação espiritual que atingiria o mundo inteiro. Padre Pio disse que o Brasil havia sido especialmente abençoado por Nossa Senhora, e que por isso seria preservado das maiores tribulações que outros países enfrentariam. Ele viu que enquanto outras nações passariam por guerras, revoluções e catástrofes, o Brasil seria como uma arca de salvação, um refúgio onde a fé cristã seria preservada e fortalecida. Mas ele também viu que essa bênção especial viria acompanhada de uma responsabilidade especial. O povo brasileiro seria chamado por Deus para ser evangelizador das outras nações.
especialmente através do testemunho de vida e da devoção mariana. Ele viu brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, levando a fé católica para lugares onde ela havia sido esquecida ou perseguida. Segundo a profecia de Padre Pio, essa missão evangelizadora do Brasil se intensificaria enormemente a partir de 2024. Ele viu que surgiriam no nosso país novos santos, novos místicos, novos movimentos de renovação espiritual que influenciariam toda a Igreja Mundial. E ele viu que tudo isso começaria com pessoas simples, comuns, que decidiriam levar a sério seu compromisso cristão. Por isso, você que é brasileiro e está me ouvindo agora, saiba que não está aqui por acaso. Deus te colocou nesta terra abençoada neste momento crucial da história, porque tem um plano específico para a sua vida. Você pode ser um dos instrumentos que Ele quer usar para levar sua luz ao mundo inteiro. Mas Padre Pio também alertou sobre os obstáculos que o Brasil enfrentaria antes de cumprir plenamente essa missão. Ele viu que haveria tentativas de destruir a fé do povo brasileiro através da corrupção moral, da divisão social e da confusão doutrinária. Ele viu que os inimigos da fé tentariam usar todos os meios possíveis para fazer o Brasil perder sua identidade cristã. Por isso ele enfatizou tanto a importância de que os brasileiros se mantivessem unidos na fé, especialmente através da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Ele disse que, enquanto os brasileiros mantivessem a devoção à Mãe de Deus, o país seria protegido de todas as investidas do mal. E ele viu que essa devoção se intensificaria enormemente nos próximos anos. Padre Pio teve também uma visão específica sobre o papel dos meios de comunicação neste processo de transformação. Ele viu que, assim como esses meios foram usados para espalhar confusão e corrupção, eles também seriam usados por Deus para espalhar a verdade e a santidade. E ele viu que isso aconteceria principalmente através de pessoas simples que decidiriam usar essas ferramentas para evangelizar. Você que está assistindo esse vídeo hoje pode ser uma dessas pessoas. Talvez Deus esteja te chamando para usar as redes sociais, o WhatsApp, o YouTube, para espalhar mensagens de fé e esperança. Não precisa ser nada complicado ou profissional. Basta compartilhar com sinceridade aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E Ele se encarregará de multiplicar essa semente. Escreva "Eu aceito" nos comentários se você quer aceitar o chamado de Deus para evangelizar através dos meios de comunicação. Deixa eu te contar agora sobre os sinais específicos que Padre Pio disse que marcariam o início dessa grande transformação no dia 20 de dezembro. Ele disse que muitas pessoas acordariam nesse dia sentindo uma paz interior inexplicável, uma sensação de que finalmente alguma coisa havia mudado para melhor no mundo. Ele viu que nesse dia haveria um aumento extraordinário de conversões, especialmente de pessoas que há muito tempo estavam afastadas de Deus. Pessoas que nunca se interessaram por religião sentiriam uma atração irresistível pela oração. Famílias que estavam completamente destruídas começariam a se reconciliar. Vícios que pareciam impossíveis de vencer seriam quebrados instantaneamente através do poder da graça divina. Padre Pio também viu que, nesse dia, muitas pessoas receberiam sinais místicos especiais, sonhos proféticos, visões, locações interiores, experiências de cura e libertação. Ele disse que Deus derramaria uma chuva de graças sobre toda a humanidade, mas especialmente sobre aqueles que mantiveram a fé durante os tempos difíceis. Ele viu também que, a partir desse dia, haveria uma mudança perceptível na própria atmosfera espiritual do mundo. As pessoas sentiriam que o ar estava mais leve, que as cores eram mais vivas, que havia uma energia positiva que não existia antes. Mesmo aqueles que não fossem especialmente religiosos perceberiam que alguma coisa havia mudado para melhor. Mas Padre Pio alertou que esses sinais não seriam permanentes logo de início. Ele disse que haveria como que ondas de graça, períodos em que a presença de Deus seria sentida com mais intensidade, alternando com períodos em que as coisas voltariam temporariamente ao normal. Isso aconteceria para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar gradualmente às mudanças, sem serem sobrecarregadas. Segundo a profecia, essas ondas de graça se intensificariam gradualmente ao longo dos meses seguintes, até que em determinado momento a presença de Deus se tornaria constante e perceptível para toda a humanidade. Seria o início de uma nova era na história da salvação, um período de preparação para a segunda vinda de Cristo.
Padre Pio viu também que durante esse período de transição, muitas pessoas que sempre foram céticas em relação ao sobrenatural começariam a ter experiências místicas próprias. Cientistas descobririam fenômenos que a ciência atual não consegue explicar. Médicos presenciariam curas que desafiam todas as leis da medicina. Psicólogos encontrariam casos de transformações de personalidade que só podem ser explicadas pela ação da graça divina. Tudo isso faria com que até mesmo os mais resistentes começassem a reconhecer que existe uma realidade sobrenatural que influencia nossa vida de forma muito mais profunda do que imaginávamos. E isso abriria o coração da humanidade para receber a mensagem de salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso me preparar para receber essas graças especiais que Padre Pio profetizou? Como posso ter certeza de que estarei entre aqueles que serão beneficiados por essa transformação mundial? E principalmente, o que devo fazer se no dia 20 de dezembro eu não sentir nada de diferente? Comenta: me prepara. Senhor, se você quer se preparar espiritualmente para receber as graças que Deus quer derramar. Padre Pio foi muito claro ao explicar que a preparação para esse tempo de graças especiais não depende de rituais complicados ou conhecimentos teológicos avançados. Depende simplesmente de termos um coração sincero, disposto a se deixar transformar pelo amor de Deus. Ele disse que 3 coisas são fundamentais para essa preparação. Primeiro, a oração constante, especialmente a oração do terço. Segundo, a prática da caridade fraterna, ajudando concretamente aqueles que estão em necessidade. E terceiro, a busca sincera pela santidade pessoal, lutando contra os próprios defeitos e pecados. Sobre a oração, Padre Pio enfatizou especialmente a importância do terço mariano. Ele disse que cada Ave Maria rezada com fé verdadeira é como uma gota de orvalho que prepara a terra do coração para receber a chuva abundante da graça divina. Ele viu que as pessoas que mantivessem o hábito de rezar o terço diariamente estariam especialmente preparadas para receber as graças extraordinárias deste tempo. Sobre a caridade, ele explicou que não basta apenas dar esmolas ou fazer doações financeiras, embora essas coisas também sejam importantes. A verdadeira caridade cristã consiste em vermos Cristo presente em cada pessoa que encontramos, especialmente naquelas que mais precisam de amor e compreensão. Um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, um gesto de paciência podem ser formas muito poderosas de praticar a caridade. E sobre a busca da santidade, Padre Pio ensinou que não devemos esperar ser perfeitos para começar a servir a Deus. Pelo contrário, é exatamente através do serviço generoso que vamos nos tornando mais santos. Cada vez que escolhemos o bem ao invés do mal, cada vez que perdoamos ao invés de guardar rancor, cada vez que praticamos a humildade ao invés do orgulho, estamos dando um passo a mais na direção da santidade. Mas Padre Pio também alertou que durante este período de preparação haverá muitas tentações para nos afastarmos desse caminho. O demônio, sabendo que seu tempo está se esgotando, fará tentativas desesperadas para impedir que as pessoas se preparem adequadamente para receber as graças de Deus. Por isso, ele recomendou fortemente que os fiéis busquem apoio espiritual adequado, um bom diretor espiritual, um grupo de oração sólido, a participação regular nos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Ele disse que ninguém consegue chegar à santidade sozinho. Precisamos uns dos outros e, principalmente, precisamos da graça que vem através dos sacramentos. E se no dia 20 de dezembro você não sentir nada de extraordinário acontecendo? Padre Pio respondeu a essa questão de forma muito sábia. Ele disse que a ação de Deus muitas vezes é silenciosa como o crescimento de uma semente debaixo da terra. O fato de não vermos ou sentirmos imediatamente não significa que nada está acontecendo. Ele explicou que algumas pessoas são naturalmente mais sensíveis aos fenômenos sobrenaturais, enquanto outras precisam de mais tempo para desenvolver essa sensibilidade. O importante não é sentir experiências extraordinárias, mas sim manter a fé e a confiança em Deus, independentemente daquilo que possamos ou não perceber com nossos sentidos. Escreva "Confio em Ti" nos comentários
Se você confia que Deus está agindo na sua vida, mesmo quando você não consegue perceber. Na verdade, Padre Pio disse que muitas vezes Deus prefere agir de forma silenciosa e gradual, exatamente para proteger aqueles que Ele ama. Transformações muito bruscas podem ser traumáticas para a nossa psique humana. Por isso, quando Deus quer fazer grandes mudanças na nossa vida, Ele geralmente o faz de forma suave e progressiva, respeitando nossos limites e nossa capacidade de adaptação. Por isso, mesmo que você não sinta nada de extraordinário no dia 20 de dezembro, não desanime. Continue orando, continue praticando a caridade, continue buscando a santidade. As graças que Deus quer derramar sobre você podem estar agindo de forma invisível, preparando seu coração para receber bênçãos ainda maiores no futuro. Padre Pio também teve visões específicas sobre como essa grande transformação mundial afetará diferentes aspectos da sociedade humana. Ele viu que haveria mudanças profundas na economia, na política, na educação, na medicina, na ciência e em todas as áreas da atividade humana. Na área econômica, ele viu que o sistema atual, baseado na ganância e na exploração do próximo, entraria em colapso gradual, sendo substituído por formas de organização social baseadas na solidariedade cristã e na partilha fraterna. Não seria uma mudança violenta ou revolucionária, mas sim uma transformação gradual dos corações que levaria naturalmente a mudanças nas estruturas sociais. Na política, ele viu que surgiria uma nova geração de líderes genuinamente comprometidos com o bem comum, pessoas que veriam a atividade política como uma forma de servir a Deus através do serviço ao próximo. Esses líderes seriam escolhidos não pela sua habilidade de manipular as massas, mas pela sua integridade moral e pela sua capacidade de promover a justiça e a paz. Na educação, Padre Pio viu uma redescoberta dos valores cristãos como fundamento de toda a formação humana verdadeira. As escolas voltariam a ensinar não apenas conhecimentos técnicos, mas principalmente valores morais e espirituais. As crianças aprenderiam desde pequenas a importância da oração, da caridade e da busca da santidade como objetivos fundamentais da vida humana. Na medicina, ele viu que haveria uma integração extraordinária entre a ciência moderna e a sabedoria espiritual. Os médicos descobririam que muitas doenças têm causas espirituais profundas e que a cura verdadeira só acontece quando tratamos não apenas o corpo, mas também a alma do paciente. Haveria um florescimento extraordinário de curas milagrosas que seriam aceitas e estudadas pela própria ciência médica. E na ciência em geral, Padre Pio viu que os pesquisadores começariam a descobrir evidências científicas da existência de Deus e da alma humana. Fenômenos que antes eram considerados impossíveis ou irracionais seriam explicados através de novas teorias científicas que levariam em conta a dimensão espiritual da realidade. Todas essas transformações, segundo a profecia de Padre Pio, começariam a se manifestar de forma muito sutil, a partir do dia 20 de dezembro de 2024, intensificando-se gradualmente ao longo dos anos seguintes, até atingirem sua plenitude numa época que ele não especificou, mas que indicou não estar muito distante. Comenta: Maranata, se você está esperando ansiosamente por essa transformação que Padre Pio profetizou. Mas talvez a parte mais emocionante da profecia de Padre Pio seja quando ele descreve o papel especial que Nossa Senhora terá nesse período de transformação mundial. Ele viu que a Virgem Maria apareceria de forma muito especial durante esses tempos. Não necessariamente através de aparições extraordinárias como as que aconteceram em Fátima ou Lourdes, mas principalmente através de sua presença materna constante na vida de todos aqueles que a invocarem com fé. Padre Pio disse que Maria será a grande protagonista dessa nova era da humanidade. Ele viu que seria principalmente através da devoção mariana que as famílias se reconciliariam, que os jovens encontrariam o caminho da santidade, que os pecadores se converteriam e que a Igreja recuperaria todo o seu esplendor. Ele viu também que nesse período haveria uma multiplicação extraordinária de milagres através da intercessão de Nossa Senhora. Pessoas que há anos sofriam de doenças incuráveis seriam curadas instantaneamente através da oração do terço. Famílias que estavam completamente destruídas
se reunificariam através da devoção mariana. Vícios que pareciam impossíveis de vencer seriam quebrados através da consagração ao Imaculado Coração de Maria. Mas Padre Pio alertou que para recebermos essas graças especiais através de Nossa Senhora, precisamos ter uma devoção verdadeira, não apenas superficial. Não basta rezar o terço mecanicamente ou usar uma medalha como se fosse um amuleto de sorte. É preciso estabelecer uma relação pessoal e íntima com Maria, vê-la realmente como nossa Mãe do Céu, que se preocupa conosco e quer nos ajudar em tudo aquilo que precisamos. Ele ensinou que a verdadeira devoção mariana consiste em imitar as virtudes de Nossa Senhora. Sua humildade, sua obediência a Deus, sua pureza, sua caridade para com o próximo, sua força diante das adversidades. Quando nos esforçamos sinceramente para viver essas virtudes, automaticamente nos aproximamos mais de Jesus Cristo, porque o objetivo de Maria é sempre nos levar ao seu Filho. Por isso, se você quer se preparar adequadamente para receber as graças especiais deste tempo, comece hoje mesmo a intensificar sua devoção a Nossa Senhora. Reze o terço todos os dias, não apenas como uma obrigação, mas como um diálogo amoroso com sua Mãe do Céu. Conte a ela suas preocupações, seus medos, suas esperanças. Peça a ela que interceda por você e por sua família. E, principalmente, peça que ela te ajude a se tornar mais parecido com Jesus. Padre Pio também teve uma revelação especial sobre a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento durante este período de transformação. Ele viu que Jesus Eucarístico derramaria graças extraordinárias sobre todos aqueles que dedicassem tempo regularmente à adoração silenciosa diante do sacrário. Ele disse que cada minuto passado diante do Santíssimo Sacramento vale mais do que anos de outras orações. Não porque as outras orações não sejam importantes, mas porque na Eucaristia nós estamos diante da presença real de Jesus Cristo. E essa proximidade física com o Salvador produz efeitos espirituais extraordinários em nossa alma. Durante a adoração eucarística, segundo Padre Pio, recebemos não apenas graças para nós mesmos, mas também nos tornamos canais de graças para outras pessoas. Ele viu que muitas conversões, curas e milagres aconteceriam através das orações feitas diante do Santíssimo Sacramento, mesmo que a pessoa que está orando não soubesse imediatamente dos frutos de sua oração. Por isso, ele recomendou vivamente que, se possível, cada cristão dedique pelo menos alguns minutos por dia à adoração eucarística, mesmo que seja apenas uma visita rápida ao Santíssimo numa igreja próxima. E se não for possível fisicamente, que ao menos façamos essa adoração espiritualmente, direcionando nossos pensamentos e nosso coração para Jesus presente em todos os sacrários do mundo. Escreva Jesus Eucarístico nos comentários se você quer se comprometer a intensificar sua devoção ao Santíssimo Sacramento. Agora preciso te contar sobre uma das partes mais desafiadoras da profecia de Padre Pio. Ele viu que durante o período de transição que começará no dia 20 de dezembro, haverá uma divisão muito clara entre aqueles que aceitarem a transformação que Deus está promovendo e aqueles que resistirão a ela. Ele disse que até mesmo dentro das próprias famílias haverá essa divisão. Pessoas que viveram juntas durante anos de repente se sentirão como se pertencessem a mundos completamente diferentes. Aqueles que abrirem o coração para receber as graças de Deus experimentarão uma paz e uma alegria que nunca sentiram antes. Mas aqueles que endurecerem o coração se tornarão cada vez mais amargos, angustiados e agressivos. Padre Pio alertou que essa divisão será uma das grandes provações deste tempo. Muitos cristãos sinceros sofrerão muito ao verem pessoas que amam se afastando cada vez mais de Deus. Haverá a tentação de tentar forçar essas pessoas a mudarem, de argumentar excessivamente com elas, ou de se desesperar achando que perderam para sempre aqueles que amam. Mas ele ensinou que a atitude correta nessa situação é continuar amando essas pessoas, orando intensamente por elas, mas respeitando sua liberdade de escolha. Deus não força ninguém a amá-lo, e nós também não devemos tentar forçar. Nossa missão é dar testemunho através de nossa própria vida transformada e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas no seu próprio tempo.
Padre Pio disse que uma vida verdadeiramente santa fala mais alto do que 1000 argumentos. Quando as pessoas veem em nós uma paz, uma alegria e um amor genuínos, isso desperta nelas uma curiosidade natural sobre a fonte dessa transformação. E é através dessa curiosidade que o Espírito Santo pode começar a agir em seus corações. Por isso, se você tem familiares ou amigos que estão resistindo às coisas de Deus, não desanime. Continue sendo uma luz para eles através de seu exemplo. Continue orando por eles com confiança. E, principalmente, continue amando-os incondicionalmente, mesmo quando eles se mostram hostis ou indiferentes às suas crenças. Padre Pio também viu que durante esse período de transição, muitas pessoas passarão por crises espirituais intensas. Pessoas que sempre foram fervorosas na fé, de repente se sentirão secas, sem vontade de orar, questionando tudo aquilo que sempre acreditaram. Isso acontecerá como uma espécie de purificação final, para que sua fé se torne ainda mais sólida e madura. Ele alertou que é muito importante não se desesperar se isso acontecer conosco. Essas crises fazem parte do processo de crescimento espiritual. É como se Deus permitisse que passássemos por uma noite escura da alma, para que aprendêssemos a amá-lo não apenas pelos consolos que ele nos dá, mas simplesmente porque ele é digno de ser amado. Se você estiver passando por uma crise espiritual dessa natureza, lembre-se das palavras de Padre Pio. Quando tudo parecer escuro e sem sentido, é exatamente quando devemos nos agarrar com mais força à fé. É nos momentos mais difíceis que nossa fidelidade a Deus tem mais valor. Continue cumprindo suas obrigações espirituais, mesmo quando não sentir vontade. Continue orando mesmo quando a oração parecer seca e sem sentido. Continue praticando a caridade mesmo quando não sentir amor no coração. E, principalmente, continue confiando que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando seus planos parecem incompreensíveis. Comenta: confio sempre, se você quer manter sua confiança em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Deixa eu te contar agora sobre uma das revelações mais consoladoras que Padre Pio recebeu sobre este período especial. Ele viu que durante essa fase de transição, aqueles que permanecerem fiéis a Deus receberão uma assistência especial dos anjos e dos santos do céu. Padre Pio disse que os anjos da guarda se tornarão muito mais ativos e perceptíveis para aqueles que mantiverem a fé. Muitas pessoas começarão a perceber a presença de seu anjo da guarda de forma quase física. Receberão inspirações claras sobre o que fazer em situações difíceis. Serão protegidas de perigos de forma aparentemente miraculosa. E sentirão uma companhia constante, mesmo quando estiverem fisicamente sozinhas. Ele viu também que os santos do céu intercederão de forma especialmente poderosa durante este tempo. Pessoas que nunca tiveram devoções especiais a santos específicos começarão a sentir a proteção e a intercessão de determinados santos. E aqueles que já tinham essas devoções experimentarão a intercessão dos santos de forma muito mais intensa e eficaz. Mas Padre Pio alertou que para recebermos essa assistência especial do céu, precisamos manter nossa alma em estado de graça. Os anjos e os santos podem nos ajudar de muitas formas, mas eles não podem substituir nossa própria cooperação com a graça de Deus. Se estivermos vivendo em pecado mortal, dificultamos muito o trabalho que eles querem fazer em nosso favor. Por isso, ele recomendou vivamente a confissão frequente durante este período. Não apenas quando cometemos pecados graves, mas também para nos purificarmos das faltas menores que vão se acumulando em nossa alma e criando obstáculos para a ação da graça divina. Padre Pio disse que uma alma que se confessa regularmente é como um jardim bem cuidado, onde os anjos gostam de passear. Quanto mais limpa estivermos espiritualmente, mais fácil será para as forças do bem agirem em nossa vida, e mais difícil será para as forças do mal nos perturbarem. Ele também revelou que neste período especial, muitas pessoas receberão dons carismáticos extraordinários, dons de cura, de profecia, de discernimento dos espíritos, de línguas, de interpretação e outros dons que geralmente associamos apenas aos primeiros tempos da Igreja. Mas ele alertou que esses dons devem ser recebidos com muita humildade e discernimento. Nem todo fenômeno sobrenatural vem necessariamente de Deus. O demônio também pode produzir fenômenos que parecem sobrenaturais para confundir as pessoas.
Por isso é fundamental que qualquer pessoa que receba dons extraordinários procure orientação de sacerdotes experientes e santos, que possam ajudar a discernir a origem desses dons. Padre Pio ensinou que os verdadeiros dons de Deus sempre produzem frutos de santidade, mais humildade, mais caridade, mais desejo de servir ao próximo, mais sede de oração e de vida sacramental. Se um suposto dom sobrenatural produz orgulho, divisão, crítica aos outros ou afastamento da vida sacramental, é muito provável que não venha de Deus. Ele disse também que os dons carismáticos não são sinais de santidade pessoal, mas sim ferramentas que Deus nos dá para ajudarmos outras pessoas. Uma pessoa pode ter dons extraordinários e ainda assim estar longe da santidade se não viver as virtudes cristãs básicas. Por isso, mais importante do que buscar dons extraordinários é buscar crescer nas virtudes da humildade, da caridade, da paciência e da obediência. Escreva, "Usa-me, Senhor", nos comentários, se você quer que Deus use sua vida para ajudar outras pessoas, com dons extraordinários ou simplesmente através do seu testemunho. Uma das coisas que mais me emociona na profecia de Padre Pio é quando ele fala sobre o papel especial que as crianças terão neste tempo de transformação. Ele viu que muitas crianças nascidas neste período serão especialmente tocadas pelo Espírito Santo, demonstrando desde pequenas uma sabedoria e uma santidade extraordinárias. Ele disse que essas crianças serão como pequenos profetas, que levarão mensagens de Deus para suas famílias e comunidades. Muitas famílias se converterão através do testemunho inocente e puro dessas crianças especiais. Elas terão uma capacidade natural de oração, uma atração espontânea pelas coisas sagradas e uma percepção espiritual que surpreenderá até mesmo os adultos mais experientes na fé. Mas Padre Pio alertou que essas crianças precisarão de proteção e orientação especiais, porque o demônio tentará atacá-las de forma particular. Por isso, ele recomendou que os pais dessas crianças mantenham suas casas sempre protegidas pela oração, pela presença de objetos abençoados e principalmente pela prática constante da vida sacramental. Ele viu também que neste período, muitas crianças que pareciam perdidas para sempre, envolvidas com drogas, com más companhias, rebeldes contra seus pais, terão conversões súbitas e extraordinárias. Será como se de repente acordassem de um pesadelo e percebessem o mal que estavam fazendo a si mesmas e a seus familiares. Isso deve dar muita esperança para pais que estão sofrendo com filhos problemáticos. Padre Pio viu que neste tempo especial nenhuma oração sincera de pais por seus filhos ficará sem resposta. Pode ser que a resposta demore para chegar. Pode ser que venha de forma diferente do que esperávamos. Mas Deus ouvirá o clamor de cada pai e cada mãe que orar com fé verdadeira pelos seus filhos. Por isso, se você é pai ou mãe e está preocupado com seus filhos, não desanime. Continue orando por eles todos os dias. Consagre-os ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E, principalmente, confie que o amor de Deus por seus filhos é ainda maior do que o seu próprio amor por eles. Padre Pio também teve visões específicas sobre como a juventude mundial será transformada durante este período. Ele viu que milhões de jovens que hoje estão completamente perdidos, sem propósito na vida, entregues aos vícios e às filosofias materialistas, descobrirão subitamente o sentido verdadeiro da existência através do encontro pessoal com Jesus Cristo. Esses jovens se tornarão os grandes evangelizadores desta nova era. Usarão todas as ferramentas modernas de comunicação para espalhar a mensagem de salvação. Formarão comunidades baseadas no amor fraterno e na busca comum da santidade. E, principalmente, darão um testemunho de alegria e de esperança, que contrastará completamente com o pessimismo e o desespero que dominam a juventude atual. Ele viu que muitos desses jovens receberão vocações religiosas tardias, decidindo se entregar completamente a Deus depois de terem experimentado profundamente as ilusões do mundo. E essas vocações serão de uma qualidade extraordinária, porque serão fruto de escolhas maduras e conscientes, não de impulsos juvenis ou pressões familiares. Comenta: Juventude Santa, se você quer orar para que os jovens de hoje descobram sua verdadeira vocação.
Agora preciso te contar sobre uma das partes mais misteriosas da profecia de Padre Pio. Ele viu que durante este período de transformação, haveria também mudanças na própria natureza física, que refletiriam as mudanças espirituais que estariam acontecendo na humanidade. Ele disse que, assim como a queda de Adão e Eva afetou toda a criação, assim também a redenção da humanidade afetará toda a natureza. Haveria uma harmonia nova entre o ser humano e o meio ambiente. Os animais se tornariam mais dóceis. As plantas cresceriam com mais vigor. Até mesmo o clima se tornaria mais ameno e favorável à vida humana. Padre Pio viu que muitas das catástrofes naturais que têm atingido o mundo nos últimos anos, terremotos, furacões, secas, enchentes, diminuiriam significativamente a partir deste período. Não porque Deus mudaria as leis da natureza, mas porque a própria natureza responderia ao estado espiritual melhorado da humanidade. Ele disse que isso aconteceria gradualmente, de forma quase imperceptível no início, mas se tornaria cada vez mais evidente com o passar dos anos. As pessoas começariam a perceber que a natureza estava mais amigável, mais colaborativa com os projetos humanos, mais generosa em seus frutos. Essa transformação da natureza seria também um sinal para toda a humanidade de que realmente algo extraordinário está acontecendo. Até mesmo os mais céticos teriam que reconhecer que mudanças tão profundas não poderiam ser apenas coincidência. E isso prepararia os corações para receberem a mensagem de salvação que a Igreja levará ao mundo inteiro. Padre Pio viu também que neste período haveria descobertas científicas extraordinárias, que confirmariam muitas verdades que a fé cristã sempre ensinou. A ciência descobriria evidências da existência da alma, da vida após a morte, da eficácia da oração, do poder dos sacramentos e de muitas outras realidades espirituais. Essas descobertas não aconteceriam por acaso, mas porque Deus permitiria que cientistas verdadeiramente honestos e abertos à verdade tivessem insights e inspirações que os levariam a essas conclusões. E esses cientistas se tornariam grandes apologistas da fé cristã, usando sua autoridade científica para mostrar que não há contradição entre a razão e a fé, entre a ciência e a religião. Isso causará uma revolução no meio acadêmico mundial. Universidades que há séculos promovem o ateísmo e o materialismo começarão a abrir espaço para discussões sérias sobre Deus, sobre a alma, sobre a vida eterna. E muitos professores e estudantes que sempre foram hostis à religião começarão a questionar suas próprias convicções. Padre Pio disse que a verdade é como o óleo, por mais que tentem mantê-la debaixo d'água, ela sempre acaba subindo à superfície. E neste tempo especial, todas as verdades que foram escondidas ou distorcidas pelos inimigos da fé virão finalmente à luz de forma incontestável. Isso se aplicará não apenas às verdades científicas, mas também às verdades históricas. Documentos que estavam escondidos serão descobertos. Evidências arqueológicas que confirmam os relatos bíblicos serão encontradas. E muitas mentiras que foram espalhadas sobre a Igreja Católica ao longo dos séculos serão finalmente desmascaradas. Escreva "A Verdade Liberta" nos comentários se você acredita que Deus vai revelar todas as verdades que foram escondidas. Talvez você esteja se perguntando como poderá reconhecer se essas mudanças profetizadas por Padre Pio realmente estão começando a acontecer. Ele deu alguns sinais específicos que devemos observar para termos certeza de que estamos entrando nessa nova fase da história da salvação. O primeiro sinal será um aumento extraordinário do número de conversões ao cristianismo, especialmente de pessoas que antes eram completamente hostis à religião. Personalidades públicas conhecidas por seu ateísmo militante começarão a se declarar cristãs. Intelectuais que dedicaram suas vidas a combater a fé começarão a defendê-la publicamente. O segundo sinal será uma multiplicação visível de milagres e curas extraordinárias. Não apenas alguns casos isolados, mas uma onda de fenômenos sobrenaturais que não poderão ser negados nem mesmo pelos mais céticos. Hospitais registrarão curas instantâneas de doenças incuráveis. Médicos ateus
serão forçados a admitir que presenciaram fenômenos que a ciência não consegue explicar. O terceiro sinal será uma transformação perceptível no comportamento das crianças e dos jovens. Crianças que antes eram rebeldes e indisciplinadas se tornarão dóceis e obedientes da noite para o dia. Jovens que estavam perdidos nas drogas e na promiscuidade abandonarão esses vícios subitamente e começarão a buscar uma vida santa. O quarto sinal será um aumento extraordinário da fecundidade dos casais cristãos. Famílias que há anos tentavam ter filhos, sem conseguir, engravidarão milagrosamente. E as crianças que nascerem nesse período demonstrarão desde pequenas uma sabedoria e uma santidade que surpreenderão a todos. O quinto sinal será uma mudança na própria atmosfera espiritual do mundo. As pessoas perceberão que algo mudou, que existe uma energia diferente no ar. Lugares que antes eram pesados e opressivos se tornarão leves e acolhedores. E até mesmo aqueles que não são religiosos sentirão essa mudança de forma inexplicável. Padre Pio disse que quando começarmos a observar esses sinais de forma simultânea e crescente, poderemos ter certeza de que a grande transformação profetizada realmente começou. E ele nos encorajou a não termos medo, mas sim a nos alegrarmos, porque isso significará que o reino de Deus está finalmente se manifestando na terra de forma visível. Mas ele também alertou que, junto com esses sinais positivos, haverá também uma intensificação das tentativas do demônio para criar confusão e desespero. Notícias assustadoras se multiplicarão na mídia. Conflitos sociais e políticos se intensificarão. E muitas pessoas que não estiverem bem preparadas espiritualmente entrarão em pânico. Por isso é tão importante que nos preparemos adequadamente através da oração, da vida sacramental e da prática da caridade. Quanto mais fortalecidos estivermos na fé, mais seremos capazes de manter a paz interior, mesmo em meio ao caos exterior. E mais poderemos ser instrumentos de paz e consolação para aqueles que estiverem assustados e desorientados. Padre Pio disse que, nos momentos de maior turbulência, é quando mais se revela quem realmente confia em Deus. Esses períodos difíceis serão oportunidades preciosas para crescermos na fé e nos tornarmos santos. Por isso devemos vê-los não como castigos, mas como graças disfarçadas. Comenta: prepara meu coração, se você quer que Deus te prepare espiritualmente para tudo o que está por vir. Deixa eu te contar agora sobre a parte mais emocionante de toda a profecia de Padre Pio. Ele viu que após esse período de transição e purificação, a humanidade entrará numa era de paz e prosperidade espiritual, como nunca houve antes na história. Será como uma antecipação do reino dos céus aqui na Terra. Nessa nova era, segundo o Padre Pio, as guerras praticamente desaparecerão. Não porque os seres humanos se tornarão perfeitos, mas porque haverá uma consciência tão forte da presença de Deus que a violência se tornará impensável para a maioria das pessoas. Os conflitos que surgirem serão resolvidos através do diálogo fraterno e da busca sincera da justiça. A educação será completamente transformada. As escolas ensinarão não apenas conhecimentos técnicos, mas principalmente valores espirituais e morais. As crianças aprenderão desde pequenas que o objetivo da vida é conhecer, amar e servir a Deus. E essa formação integral produzirá uma geração de adultos verdadeiramente sábios e santos. A ciência e a tecnologia serão colocadas completamente a serviço do bem comum. Ao invés de serem usadas para destruir ou manipular, elas serão instrumentos de cura, de comunicação fraterna e de melhoria das condições de vida de toda a humanidade. Haverá descobertas extraordinárias que beneficiarão especialmente os mais pobres e necessitados. A economia será baseada nos princípios da doutrina social da Igreja. Não haverá mais a exploração desenfreada dos recursos naturais, nem a concentração excessiva de riqueza nas mãos de poucos. O lucro continuará existindo, mas será sempre subordinado ao bem comum e à dignidade da pessoa humana. E, principalmente, haverá uma floração extraordinária da vida espiritual. Santos aparecerão em todos os lugares e em todas as profissões. Milagres serão tão comuns que deixarão de ser considerados extraordinários. A oração será tão natural quanto respirar, e a presença de Deus será percebida em todos os aspectos da vida humana.
Padre Pio disse que essa era de ouro durará um tempo considerável, permitindo que várias gerações experimentem o que é viver numa sociedade verdadeiramente cristã. Isso será uma preparação para a segunda vinda de Cristo, que acontecerá quando essa era chegar ao seu apogeu e a humanidade estiver completamente preparada para receber seu Salvador definitivo. Mas até lá, segundo a profecia, cada geração que viver nessa era abençoada terá a responsabilidade de transmitir para a seguinte não apenas os conhecimentos técnicos, mas principalmente a sabedoria espiritual e a experiência de Deus que caracterizarão esse período especial. E você que está me ouvindo agora pode ser um dos pioneiros dessa transformação extraordinária. Suas orações de hoje, seus sacrifícios de hoje, sua fidelidade de hoje estão contribuindo para acelerar a chegada dessa era de paz. Cada ato de amor que você pratica, cada vez que escolhe o bem ao invés do mal, cada oração que oferece com fé sincera está ajudando a construir o mundo novo que Padre Pio viu em suas visões proféticas. Por isso não pense que você é pequeno demais ou insignificante demais para fazer diferença. Deus pode usar sua vida de forma extraordinária para transformar o mundo. E Ele certamente o fará se você se entregar completamente aos seus planos divinos. Escreva: "Eis-me aqui, Senhor", nos comentários se você quer se entregar completamente aos planos de Deus para a sua vida. Estamos chegando ao final desta revelação extraordinária que Padre Pio nos deixou sobre os tempos que estamos vivendo. E eu quero terminar te trazendo as palavras mais consoladoras que este santo homem pronunciou sobre o futuro da humanidade. Padre Pio disse: "Não tenham medo do que está por vir. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parecer estar perdido, mesmo quando as trevas parecerem triunfar completamente, lembrem-se de que a vitória final já está garantida. Cristo venceu o mundo e nós venceremos com ele." Ele disse também: "Cada lágrima derramada com fé, cada dor oferecida com amor, cada momento de angústia vivido na esperança não será perdido. Tudo isso está contribuindo para a obra maravilhosa que Deus está realizando nestes tempos. Vocês são co-criadores do mundo novo que está nascendo. E, principalmente, não se preocupem em entender todos os detalhes dos planos de Deus. Basta que confiem nele como crianças confiam em seu Pai. Façam a sua parte com generosidade e deixem que ele faça a parte dele. E verão maravilhas que seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram." Você que chegou até o final desse vídeo não chegou aqui por acaso. Deus permitiu que você ouvisse essas palavras porque tem um plano especial para a sua vida neste tempo extraordinário que estamos vivendo. Talvez você ainda não entenda qual é esse plano, mas pode ter certeza de que existe e que é maravilhoso. Comece hoje mesmo a se preparar para as graças extraordinárias que Deus quer derramar sobre você. Intensifique sua vida de oração. Pratique a caridade com mais generosidade. Busque a santidade com mais determinação. E, principalmente, confie que o melhor ainda está por vir. No próximo vídeo vou te contar sobre outras profecias extraordinárias que Padre Pio deixou sobre eventos específicos que acontecerão nos próximos meses. São revelações que vão te dar ainda mais certeza de que estamos realmente vivendo os tempos mais extraordinários da história da humanidade. Até lá, que Padre Pio interceda por você e por sua família. Que Nossa Senhora te proteja sob seu manto maternal. E que o Sagrado Coração de Jesus encha sua vida de paz, alegria e esperança. Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se sempre, você é muito amado por Deus e Ele tem planos maravilhosos para a sua vida.